Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é o Doug, um investidor noob. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês o risco de investir muita parte, muita porcentagem aí dos seus investimentos apenas em uma classe de ativos em fundos imobiliários. Estou falando aqui dos fundos imobiliários, rapaziada. Como vocês sabem, eu adoro essa classe de ativo. Eu tenho aqui metade do meu patrimônio todinho em fundos imobiliários e nós vamos falar desse assunto hoje. Para começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário e compartilha com aquele amigo que você sabe que gosta de conteúdos desse tipo. Vamos lá, sem mais enrolação, rapaziada. Como vocês podem ver, como eu já falei, metade dos meus ativos aqui, quase 17 mil reais apenas em fundos imobiliários. E como eu já falei, vocês sabem que eu adoro essa classe de ativo. Lembrando, tá, rapaziada, não é indicação de investimento, faça sempre a sua análise. Como eu estava falando, eu tenho aqui metade aqui em fundos imobiliários, tenho metade aqui lá nos caixinhas do Nubank que eu faço a minha reserva de emergência e já uma reserva de valor. Tenho um pouquinho apenas de ação, não tenho tanta vontade, assim, tanto apetite de investir em ações, porque eu não vejo dividendos caindo todos os meses, tá? Apenas ali de 3 em 3, de 6 em 6 meses. Também tenho um pouquinho de renda fixa aqui, CDB e um pouquinho de tesouro direto. Mas, rapaziada, no vídeo de hoje, vale a pena, o que eu quero falar com vocês? Vale a pena ter tudo isso em fundos imobiliários? Será que é legal você fazer isso? Será que você não vai correr muito risco no futuro? Vamos lá descobrir isso aqui agora, rapaziada. Aqui o foco da carteira do canal é em renda e nós estamos aí indo hoje mostrando para vocês aqui, ó, a 44 mil reais, tá? Então, nossa meta aí até o final do ano tá aqui, ó, 44 mil reais, que é a nossa meta aí até o final do ano. E a meta do canal aqui é atingir os primeiros 100 mil reais. Hoje, pessoal, como vocês podem ver aí, eu tenho um pouco mais de 34 mil reais investido aí no total da minha carteira, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então tá aqui, pessoal, ó, metade da minha carteira fica aqui na renda fixa, então sempre vai estar apontando para cima, ó. No Invest ainda, tá? Tô apenas mostrando, isso aqui não tá mais no Invest, tá lá no Nubank, tá? Mas eu ainda consigo mostrar para vocês essa outra metade que eu tenho aqui em renda variável, tá? Então eu tenho aí quase 35 mil reais, estamos amargando uma pequena queda aí na nossa carteira, principalmente nos fundos imobiliários também. Então vamos lá, rapaziada, fundo imobiliário, será que vale a pena ter tudo isso mesmo na carteira, como eu tenho aqui? 50% quase de fundos imobiliários? Isso pode trazer alguns problemas para vocês e eu vou mostrar aqui um desses problemas aqui, rapaziada. Então imagina que eu não tivesse aqui essa parte em RDB. Olha só o que aconteceria se eu não tivesse a minha reserva de emergência, se tivesse apenas aí 17 mil reais em fundos imobiliários. Então o primeiro problema é o seguinte, não faz sentido nenhum, rapaziada, eu deixar tudo isso apenas em uma classe de ativo, mesmo que eu goste muito de investir nesse ativo, aqui eu estou falando dos fundos imobiliários, não faz sentido deixar tudo em uma classe de ativos. E um desses problemas, rapaziada, é o exemplo assim, se você precisa da grana, o que é que você vai fazer para resolver o seu problema? Vai te vender as suas cotas? Se você tiver aí num momento de alta da bolsa, de alta dos seus ativos, da sua classe de ativo de fundo imobiliário, beleza, show de bola. Mas não é assim que normalmente acontece. Normalmente não, muitas vezes nossa carteira vai estar em queda. Então, como vocês podem ver aqui, ó, se eu não tivesse aqui uma parte em ações, olha só, minhas ações aí estão valorizando 7, quase 8%. Meus fundos imobiliários estão ali no 0 a 0, então caiu bastante aí nos últimos dias. Então, se eu preciso tirar, eu ainda tiraria aqui no 0 a 0. Em contrapartida, olha só minha renda fixa. Eu tenho aqui, ó, Tesouro Direto, tem quase 20% de valorização e os meus RDBs ali do Nubank, minhas caixinhas do Nubank lá em 17% de valorização. Então, se eu precisar, eu tiro daqui e não das minhas cotas de fundos imobiliários. Porque imagina, se esse valor aqui está negativo e eu estiver precisando de dinheiro e o meu valor todinho está ali em apenas uma classe de ativo, eu ia estar realizando prejuízo para sacar esse dinheiro ali em 2, 3 dias na minha conta e resolver o meu problema. Então, esse é um dos problemas que você pode ter em investir apenas em uma classe de ativo, aqui o exemplo que eu estou dando em fundos imobiliários. Então já começa pensando o seguinte, rapaziada, eu vou ali todo mês começar a aportar, começar a investir em fundos imobiliários,
separa uma parcelinha, joga para renda fixa, que aí você vai criando uma reserva de emergência e automaticamente você faz que nem eu. Aqui eu tenho a minha reserva de emergência aqui de 15 mil reais lá nos caixinhas do Nubank e automaticamente isso aqui vira minha reserva de oportunidade. Então, por que uma reserva de oportunidade? Olha só que bacana. Aqui nos meus fundos imobiliários, eu tenho muitos fundos que caíram. Então, olha só, a HGLG está quase zero ali de valorização. Então, a HGLG nos últimos dias aí caiu bastante e eu, sinceramente, estou pensando aí em resgatar o dinheiro da minha renda fixa e investir em HGLG, por exemplo, em KNRI, que caiu bastante aí nos últimos dias. Também XPLG, olha só como caiu essa cota aí, ó. Caiu nos últimos dias. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá caindo aqui. Esse ativo também, por exemplo, lembrando, pessoal, não é indicação de investimento, tá? Faça sempre a sua análise e os seus estudos. Então, pessoal, quando você aí tá querendo investir, você que já começou aí, separa um pouquinho dessa grana, joga para renda fixa, porque na renda fixa, aquele dinheiro ali, 99% das vezes vai estar sempre subindo e você já cria também uma reserva de oportunidade para pegar o mercado aí caindo e comprar os seus ativos e lucrar lá no futuro. A ideia de investimento, rapaziada, pelos meus estudos aí, pelo que eu vejo muita gente experiente falar, qual que é a ideia do investimento? Diversificação. Para que serve a diversificação, na verdade? A diversificação serve para proteger sua grana. Então, por que proteger sua grana? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, como vocês sabem, mais uma vez aqui, eu tenho a minha carteira inteira de ativos aqui, tá? Dessa carteira de ativos aqui, ó, fundos imobiliários, 48%, minha reserva de emergência 41%, tenho um pouquinho de ações e um pouquinho ali também mais de renda fixa. Ou seja, na verdade eu considero, rapaziada, minha carteira 50% fundos imobiliários, 50% reserva de emergência ali nas minhas caixinhas, um pouquinho aqui também de ações. Então esses são os três ativos que eu considero aí, metade e metade, tá? Metade bolsa renda variável, metade reserva de emergência. Então, como eu estava falando, por que nós devemos aí diversificar nossa carteira? Mais uma vez, para proteger nossa grana. E quando eu falo em proteger nossa grana, deem uma olhada aqui na minha diversificação por fundos imobiliários. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui a minha pizza de fundos imobiliários. Eu gosto mais de fundo de tijolo, mas eu tenho também fundo de papel, um pouquinho de fundo de fundos ali também, tá? Fazendo isso, eu garanto que a minha carteira de fundos imobiliários ela vai estar diversificada e diluindo o meu risco, não só dentro do ativo, mas como eu já falei, olha só aqui a pizza, ó. Essa aqui é a minha pizza de fundos imobiliários. Eu estou vendo aqui que eu já preciso melhorar lajes corporativas, que eu tenho apenas 11%. Então, além da queda, eu já poderia dar prioridade a essa classe de ativo para diversificar a minha carteira de fundos imobiliários. Então, por isso que nós falamos tanto em diversificação, rapaziada. Proteger, diversificação significa proteger a nossa grana de futura volatilidade do mercado, tá? Não só nos ativos, mas como na carteira. Então, dá uma olhada aqui, ó. Se os fundos imobiliários caírem, eu tenho aqui a renda fixa que vai estar subindo. Ainda assim, eu também tenho as ações que também podem estar subindo ali. Se a minha renda fixa não está rendendo muito naquele momento, naquele período ali, os meus fundos imobiliários podem estar subindo ou minhas ações também caindo. Então, diversificando a carteira, eu protejo a minha grana. E para aumentar essa diversificação, está faltando ainda diversificação na minha carteira. Está faltando o quê? Investimento internacional. Então, eu não tenho ainda investimento internacional, exposição no exterior na minha carteira, mas eu já estou estudando alguns ativos aí e corretora para abrir para diversificar ainda mais a minha carteira e tornar ela mais segura, tornar ela menos volátil e proteger mais o meu dinheiro. Resumindo, tem que diversificar a carteira, não apenas por ativos, mas também os ativos, por exemplo, não só em fundos imobiliários, mas dentro dos fundos imobiliários diversificar por setor ali, ter lajes, ter fundo de fundos às vezes, ter ali fundo de papel, às vezes fundo híbrido, galpões logísticos, então diversificar dentro do ativo. As ações a mesma coisa, pega as ações ali perenes, talvez, transmissora, às vezes saneamento,
às vezes petróleo, não sei. Eu não entendo tanto de ações, estou dando exemplos aqui. Então, dentro da classe de ativo, você deve diversificar. Mesma coisa renda fixa. Às vezes você pega um CDB, às vezes você pega um RDB, às vezes você pega um LCI, às vezes um LCA, enfim. Diversificação significa proteção de sua grana, proteção dos seus investimentos. Mais um risco, pessoal, vou trazer para vocês aqui, de investir apenas em fundos imobiliários aí para quem está começando, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que me estimula muito, como você sabe, é ver os proventos aqui crescendo mês a mês. Então, como vocês sabem, esse investimento aqui, esse retorno, esse provento que eu recebo, ele é isento de imposto de renda. Então, qual que é o segundo risco se eu tivesse apenas isso daqui na minha carteira? Então, vamos supor lá, o governo aí já está ensaiando taxar fundos imobiliários, ele já está taxando. Tem alguns fundos imobiliários ali abaixo de... Fundos imobiliários que já estão sendo taxados aí são os fundos abaixo de 500 cotistas, tá? Então, não está chegando nos grandões que nós estamos investindo aqui, mas os fundos imobiliários abaixo de 500 cotistas já estão sendo taxados nesses proventos aqui, ó. Então vamos supor que o governo vai lá dar uma canetada e aí ele começa a taxar, sei lá, por exemplo, 15%. Então se eu estou recebendo aqui R$ 100 por mês, eu já não vou mais receber R$ 100 no mês que vem. Se o governo dá essa canetada aí e taxa os dividendos, taxa aqui os meus proventos, esses R$ 100 ou esses R$ 1.000, vamos dar um exemplo aqui, se eu recebo R$ 1.000 por mês de dividendo, não vai ser mais 1.000. Se taxando em 15%, vai ser aí R$ 850. Se eu recebo aqui R$ 100 de dividendos, de proventos por mês vindo dos fundos imobiliários, não vai ser mais R$ 100 que eu vou receber, vai ser R$ 85. Então esse é o segundo risco de investir toda a sua grana apenas em uma classe de ativo, aqui o exemplo que eu estou dando, fundos imobiliários. Então, pessoal, esse é o segundo ponto aí, o segundo risco de você ter o seu dinheiro concentrado todo em fundo imobiliário. Então, vocês perceberam? O governo aí já está taxando aí os fundos imobiliários abaixo de R$ 500. Então, aí vamos supor que você está seguindo aí, você segue sua carteira do jeito que eu estou seguindo aqui, todo mês aportando, colocando dinheiro lá, fazendo a sua lição de casa, e aí passou os meses, aí passou 2024, aí entrou 2025 e sei lá o que aconteceu, o governo falou, pô, vamos taxar agora todos os fundos imobiliários. E aí, você vai fazer o quê? E aí agora você vai ter os seus proventos achados ali. Seus proventos vão pagar imposto em cima do que você recebia aqui hoje, que é essa quantia limpa de dividendos, de proventos ali, limpa de imposto de renda. Então, se o governo dá uma canetada ali, rapaz, e você vem ali a pagar que seja 10%, 15%, já vai fazer falta, principalmente para eu que estou no começo da minha caminhada. Eu que estou no começo aqui da minha jornada, vai fazer muita diferença. Para quem está recebendo lá 5, 10 mil reais por mês de proventos, talvez não faça tanto porque o cara já tem um bom patrimônio consolidado ali. Mas para você aí que está começando, vai fazer uma grande diferença sim. Certo, rapaziada? Então esse é um pouco da visão que eu tenho aqui sobre fundos imobiliários, tá? Então não concentre tanto os seus ativos aí, faça a diversificação, pesquise, estuda, você deve ver o que os caras aí, os mais renomados aí dos investimentos estão falando, para você ter uma base de estudo aí, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com um amigo e até o próximo vídeo. Um abraço.